Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, depois daquele descanso de final de semana, bora lá atualizar vocês aí com as notícias e as informações do nosso Tricolor nesse início de semana, que é semana decisiva, hein? E agora é oficial, o São Paulo já protocolou agora no final da tarde aí, né, o ofício pedindo ao STJD a anulação do jogo contra o Fluminense. Só que tem um detalhe aí que pode acontecer, a anulação ou não, e vai depender apenas desse detalhe. E eu te explico nesse vídeo aqui o que vai fazer e o que falta para anular esse jogo contra o Fluminense, tá? Teve aí hoje também a entrevista do Júlio Casares, né, pro UOL, lógico, separei alguns pontos importantes aqui para a gente poder debater e repercutir o que falou o presidente Júlio Casares, tá? E também é lógico, vamos comentar aí das notícias, muita coisa acontecendo no dia de hoje do São Paulo e é lógico, quero atualizar e passar para vocês para a gente trocar aquela ideia e é lógico, saber da sua opinião sobre todos esses assuntos, fechou? Então, bora deixar o like? Deixa aquele likezão aí então para fortalecer o vídeo, a sua inscrição aqui no canal também é super importante e a sua opinião. Então vai, digita aí, vai deixando opinião, enquanto a gente vai trocando aquela ideia, você já vai escrevendo aí o seu comentário, fechou? Bom, começando com as notícias, o São Paulo hoje aí, né, divulgou nas redes sociais a renovação do Sabino, né? O zagueiro Sabino, ex-esporte, a gente sabe tudo que aconteceu aí, né? Ele praticamente foi ali para o São Paulo para fazer um tratamento no pé e também ali para se condicionar fisicamente. São Paulo trocou aquela ideia, acabou ficando, dando aquele contrato de produtividade e hoje o São Paulo aí renovou e alongou aí o contrato com o Sabino até o fim de 2026. Então, Sabino aí renovado, contrato renovado, aí um zagueiro que quando teve a oportunidade, pelo menos ali, representou dentro de campo, pelo menos não deu nenhuma brecha, não é verdade? Uma aqui, outra ali, mas até que dá para relevar. Então, Sabinão das massas, renovado até 2026. Já deixa aí a sua opinião para ver o que você acha dessa renovação. Eu acho que, pela oportunidade de mercado, o jogador já estava no São Paulo, né? Não deve ter um custo tão grande assim para o clube e é um jogador até que deu um retorno esportivo já dentro de campo. Então, eu acho até que foi uma boa, aproveitando os moldes do São Paulo, né? Que é aí a oportunidade de mercado, Sabino até 2026, tá? Bom, referente aí ao Bobadilha, exatamente, foi realmente aí constatado uma contratura muscular no jogador, que é dúvida, hein? É dúvida para o jogo de amanhã, né? Entre Paraguai e Brasil. O jogo vai ser lá em Assunção. Então o jogador é dúvida, até porque vai fazer até mais exames aí, até o horário do jogo, para saber se ele pode ficar disponível. E também aí fica a dúvida do Bobadilha para ver se ele vai ser escalado ou não para o jogo contra o Atlético Mineiro. Quinta-feira, jogo decisivo aí da Copa do Brasil, quartas de final, que o São Paulo só resta a vitória e por 2 gols de diferença para poder se classificar diretamente para a semifinal, tá? Falando também referente ao jogo do Brasil e Paraguai, já que temos envolvidos aí o Bobadilha pelo lado do Paraguai e o Lucas Moura pelo lado do Brasil, jogadores amanhã, após a partida, já devem pegar um voo direto para São Paulo, devem chegar na madrugada de terça para quarta-feira e os jogadores são esperados já na quarta-feira de manhã, 10 horas da manhã, já é esperado os jogadores ali no CT da Barra Funda para fazerem ali uma avaliação, para ver aonde vai encaixar o Zubeldia esses jogadores. Eu acho que o Lucas Moura, mesmo com a viagem e tudo mais, mesmo jogando pela seleção brasileira, deve ser um jogador que deve ser titular
no jogo de quinta-feira. Já o Bobadilha, até mesmo com esse problema de contratura, deve ficar como opção ou então nem ser relacionado para a partida, né? Zubeldia trabalha ali nessa opção com o Marcos Antônio. Esse é o jogador aí que deve estar sendo utilizado pelo Zubeldia nos treinos, não é verdade? E deve ser a opção aí para ser titular na equipe nesse jogo super importante de quinta-feira, tá? São Paulo protocolou aí, né, junto ao STJD, a anulação do jogo contra o Fluminense, logo após ali, né, serem divulgadas as imagens e o áudio do VAR, e a gente viu a lambança que foi, não é verdade, essa arbitragem do Zanovelli. E tem algumas questões aí nesse pedido do São Paulo referente ao juizão e à anulação do jogo. Quer dizer, o São Paulo pediu primeiramente, né, o banimento desse senhor árbitro nos jogos do São Paulo. O São Paulo não quer mais que o Zanovelli apite jogos do São Paulo e exige aí que ele seja colocado na famosa geladeira ali, né? Para que ele vá fazer um cursinho, para que ele não prejudique mais aí outras equipes do jeito que acabou prejudicando o São Paulo. A gente viu ali pelo áudio, né, divulgado, que ele estava completamente descontrolado e mesmo o VAR avisando, Zanovelli, ele colocou a mão num lance que você deu vantagem, que você não apitou a falta. E mesmo assim, ali no final, né, do áudio divulgado pelo VAR, ele fala que ele, né, ele teria indicado a vantagem, mas ele confirmou que o jogador colocou a mão na bola e deu continuidade. Então, ele afirmou o erro ali, pelo menos no áudio divulgado, né? Só que é o seguinte, lá pro STJD é muito importante e esse detalhe é o detalhe que pode definir a anulação ou não do jogo, né? Hoje foi divulgado aí que um ex-cartola que trabalhou por muito tempo no STJD disse o seguinte, que para o STJD acatar realmente a anulação da partida, o próprio juiz Zanovelli tem que admitir que errou. É uma coisa bem complicada. Você acha que ele vai admitir que errou na partida para ocasionar uma anulação e talvez até uma pena maior para ele de geladeira? Eu acho bem complicado. Então, esse é o detalhe. Esse é o detalhe para saber se vai rolar a anulação do jogo ou não. É o juiz admitir ou não que errou na partida. E é lógico, lá na hora da audiência, ele vai tentar se explicar, deve já estar trabalhando a sua defesa, não é verdade? Até porque vai também prejudicar ele ali na carreira dele, né? Vai ficar manchada a carreira dele, é lógico. Se ele ficar sem apitar, vai ficar sem receber. E a gente sabe que a arbitragem no Brasil, por mais que não seja uma profissão ali profissionalizada pela CBF, os caras ganham muita grana com isso e só fazem isso. Você acha que o Zanovelli, ele apita de final de semana e de segunda a sexta ele trabalha em algum outro lugar? Não, não senhor. Pelo menos os principais árbitros do Brasil, eles fazem apenas isso. Eles apenas apitam jogos e ganham muito bem para fazer isso. Muita grana envolvida referente ali a pagamento, né, do trabalho dos árbitros. Para o cara chegar e fazer isso num campo de jogo e atrapalhar e prejudicar um trabalho, porque é feito todo um trabalho antes de você chegar e entrar em campo, a iniciar uma partida. Então, é esse detalhe. Ou ele admite o erro, dando a possibilidade e praticamente anulando essa partida contra o Fluminense, né? E piorando a situação dele, né? E ficando sem trabalhar, ou ele vai dar aquela enrolada, vai tentar se explicar, e é lógico, vai depender muito da interpretação, né, da galera do STJD nessa questão. Eu acho, vou deixar minha opinião, São Paulo fez muito bem. É isso que a torcida, que todo mundo cobrava o São Paulo. Ter um pulso firme, entrar sim com a anulação
desse jogo contra o Fluminense. E não é choradeira, não é choradeira mesmo, porque o São Paulo perdeu na bola, o São Paulo perdeu em campo, jogou muito mal essa partida contra o Fluminense. Só que, se a gente deixasse passar mais um caso de erro de direito, aí, ó, você sabe o que acontece, né? A galera vai começar a montar em cima. Então, não, contra o São Paulo não tem problema, porque eles não reclamam. Então, fez muito bem. E dessa vez, a gente tem que aplaudir, é lógico, a situação toda que a diretoria do São Paulo, né, o presidente Júlio Casares, a diretoria de futebol, a atitude que tomou em entrar com o pedido de anulação dessa partida junto ao STJD. Agora, se vai anular ou não, é outra conversa, é outra história, e para falar bem a verdade, eu acho que não vai acontecer. E se não acontecer a anulação do jogo, que pelo menos aconteça o banimento desse juiz nos jogos do São Paulo. Nunca mais pise no Morumbi e nem quando o São Paulo jogar fora com qualquer outro time do Brasil e de fora também, que esse árbitro nunca seja mais cogitado a apitar um jogo do São Paulo. Se isso acontecer, para mim já tá ótimo, tá? Não precisa nem anular o jogo. Eu acho que a anulação do jogo, o pedido é por mais questão de honra, por questão de defender a instituição São Paulo Futebol Clube, tá? Bom, São Paulo que se representou hoje, né? Para iniciar os trabalhos aí para esse jogo decisivo de quinta-feira. E um detalhe, hein? Semana passada os caras voltaram na quarta-feira, né? Então teve folga segunda, terça e quarta. Trabalharam quinta, sexta e sábado e folgaram no domingo. Então, em uma semana que eles tiveram de trabalho, eles folgaram 4 dias e trabalharam 3. Então, depois, não me venha reclamar que está cansado, que não teve tempo para se preparar para o jogo. Então, isso já abre brecha, já abre precedente para qualquer tipo de situação ser cobrado mais tarde. Então, o São Paulo que treinou hoje, vai treinar amanhã, 10 horas da manhã, e na quarta-feira o treino vai ficar para a parte da tarde e também depois desse treino o time já viaja para Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro na quinta-feira. Então, que a estratégia seja montada, que o Zubeldia consiga fazer aí um plano de jogo muito bem elaborado, porque não adianta e não vai ter regulamento embaixo do braço fora de casa não, hein, Zubeldia? Tem que jogar para ganhar, tem que ser agressivo, tem que ir para cima do Atlético Mineiro, porque só a vitória interessa para o São Paulo na quinta-feira, tá? Bom, antes da gente falar rapidinho aqui da entrevista do Casares, quero falar para você que tem novidade, hein? Sim, novidade. Primeiro comentário fixado, link da loja Manto Tricolor, exatamente. Agora sim, um nome bacana para a nossa loja. Então, confira todo reformulado o site, novas estampas, novo banner ali da apresentação da loja, bem legal. Daqui a pouco nas redes sociais também vai estar tudo renovado, Instagram, Facebook e tudo mais. Então dá aquela moral, ajude o Drex aí com a loja Manto Tricolor. Para você que já conhece, né? Dá aquela moral, tudo ali em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, com aquela parcelinha pequenininha, e dá para você pagar aí também no Pix e no boleto bancário. Olha só que maravilha. Tenho certeza, velho, que uma pelo menos você vai gostar e vai querer levar para casa. Mas uma só é pouco. Uma só é pouco. Você vai gostar demais e vai querer levar a coleção inteira, fechou? Então, linkzão da loja Manto Tricolor aí no primeiro comentário fixado para quem puder dar aquela moral. Tamo junto, fechou? Bom, para a gente comentar agora sobre a entrevista do Casares, que teve, né, muita repercussão, porque ele acabou falando, né, de alguns pontos que a torcida queria saber, e é lógico, a gente queria saber aí o posicionamento aí da diretoria, já que, né, fica muito por cima referente aí a SAF, referente a janela que acabou se fechando, e também sobre as contratações
né, e o planejamento do ano que vem e sobre as dívidas. Esses foram os pontos que eu acabei separando aqui da entrevista do Casares, né? E é lógico, falou aí o Casares que o São Paulo acabou fazendo uma boa janela de transferência. Essa agora do meio do ano, né? Que contratou aí o Jamal Lewis, contratou aí também o Santiago Longo, mas peraí, Casares. Contratação que veio aí, né, no apagar das luzes da janela. E um detalhe, Jamal Lewis foi aí apresentado, pelo menos nas redes sociais, ali pelo clube, já é jogador do São Paulo, já está no bid, só que praticamente e não fez nenhum treino com o São Paulo, até porque o jogador está jogando pela sua seleção, a seleção da Irlanda do Norte. Então, quer dizer, foi contratado um jogador, não é verdade, que ainda não fez nenhum treino com o elenco e que todos os meses, pelo menos nesse mês de setembro, que está fora já, no mês de outubro também, mais 2 amistosos pela seleção da Irlanda, novembro também a mesma coisa. Então, outubro e novembro perderemos Jamal Lewis para pelo menos aí em 2 semanas. E é onde o campeonato vai estar pegando fogo. Tudo bem que a gente tem o Wellington, né? Mas é um jogador que foi contratado e é para ser utilizado. Santiago Longo, eu concordo. O jogador está treinando, já está disponível para esse jogo de quinta-feira da Copa do Brasil, não está. Mas para a Libertadores contra o Botafogo tá, e também pelo Campeonato Brasileiro já está liberado. Então aí não tenho nem o que reclamar. E eu também não estou reclamando dos jogadores, até porque eles não entraram em campo ainda. Vou dar uma opinião mais completa e é lógico, depois que os jogadores começarem a jogar com a camisa do São Paulo. O que eu questiono aqui, a contratação do Lewis, é no tempo que foi e o que o jogador vai ficar de fora do São Paulo em momentos importantes, enquanto ele estiver ali, né, representando a seleção da Irlanda do Norte. Quero saber da sua opinião, vai deixando aí no comentário, tá? Ele falou também sobre a SAF, né? Quando que o São Paulo ou o São Paulo prevê aí, né? Tem alguma ideia da possibilidade de virar SAF? O Casares respondeu, né, na entrevista falando que talvez algum dia isso possa acontecer, mas ele afirmou que SAF é para clube que já está quebrado. E realmente é verdade, eu não tiro a razão. Né? A maioria dos clubes que viraram SAF é porque estavam no momento ali no precipício, no fundo do poço. Times totalmente quebrados, aí sim, foram vendidos e acabaram virando SAF. Por mais que o São Paulo tenha uma dívida gigantesca, e ele falou sobre a dívida também, eu acho que esse momento não é o momento para virar SAF, porque eu imagino também que clubes que viram SAF é porque realmente não tem mais jeito, não tem como recuperar financeiramente. Só que o São Paulo está dando a última cartada referente à parte financeira, né? Que é essa captação do fundo de investimentos. É a última cartada. Se não funcionar dessa maneira, é bem provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, que o São Paulo futuramente vire uma SAF, caso não funcione o fundo de investimentos. E a gente sabe que o fundo de investimentos, o próprio Casares disse na entrevista, que tem ali 5 anos. Então, vamos ver como vai funcionar, como vai ser injetado e como vai ser trabalhado esse dinheiro do fundo de investimentos. A gente sabe que vai ser para pagamento das dívidas bancárias que o São Paulo tem, e o Casares também falou que a dívida está beirando 700 milhões de reais. Lembrando que, quando o Júlio Casares assumiu a presidência do São Paulo, lá atrás, no primeiro mandato, a dívida do São Paulo era em torno de 590 milhões de reais. E hoje já estamos na casa dos 700, e muitos dizem que até o final do ano, no fechamento, deve chegar muito próximo a 1 bilhão de reais de dívida. Então, vamos torcer bastante para esse fundo de investimento dar certo, porque senão o caminho do São Paulo
daqui 5 anos, que é o prazo do fundo para pagamento das dívidas bancárias, é virar uma SAF, é virar aí um clube que tenha dono. E aí a gente vai ver quanto que vai ser vendido, quanto que vai ser entrado dinheiro no São Paulo e todos os trâmites que acontecem num clube depois que vira SAF, tá? Ele falou também um pouquinho sobre a reforma do Morumbi, né? Que neste ano ainda de 2024 deve haver aí um pré-projeto, né? Com todas as modificações no estádio do Morumbis, não é verdade? Só que para isso acontecer precisa terminar as obras ali em torno ao estádio, né? E essas obras estão aí em 30% concluídas. Então, ainda tem um pouco de tempo até a reforma real acontecer no estádio do Morumbi. Sobre os reforços, né? Ele falou que continua aí com a política da oportunidade de mercado, que a primeira janela que o São Paulo fez esse ano foi muito boa, né? Trouxe ali o Ferreirinha, trouxe ali alguns outros jogadores, né? Que realmente conseguiram agregar para a equipe essa janela de meio do ano. Casares falou que foi ali só para uma recomposição de jogadores que a gente acabou perdendo, lesionado, né? Conforme ali o Pablo e o Alisson, ele até citou também na entrevista, e que a janela do São Paulo realmente a boa para formar o elenco e trazer aqueles reforços de peso é no início do ano. Então, já se espera em janeiro de 2025, né, na próxima janela, que o São Paulo trabalhe muito bem essa janela, tragam os reforços que precisa, mas vai continuar trabalhando no mesmo molde de oportunidade de mercado, que ele não vai fazer nenhuma loucura para não ocasionar nenhum problema de atraso de salário, de direito de imagem e também ali nenhum desconforto já com o elenco que está no tricolor paulista, tá? O que você acha de tudo isso daí? Foi bastante coisa aqui, muito movimentado. Hoje, o dia do nosso tricolor. Deixa aí no campo dos comentários a sua opinião sobre os assuntos que a gente trouxe aqui. E se você quiser saber um pouco mais, até do mercado da bola e possíveis nomes, né, que possam chegar em 2025, que até o próprio Casares chegou a falar nessa entrevista, dá um ligue nesse vídeo que eu vou deixar na tela final, que tá lá no canal Diário Tricolor News, vídeo fresquinho que saiu hoje. Dá uma olhada lá, dá aquela moral nesse novo projeto do Drex e do Big Tricolor, fechou? Então a gente volta amanhã, tamo junto, é nóis.